a gente também já veicula ele no youtube.com/Rede Tua Rádio. Agora sim, dá bom dia aqui pro meu convidado tradicional, ele que segura as pontas, veio por solidariedade hoje. Pablo Carlotto. Oi, Pura Pablito. solidariedade. Eu achei sensacional. Disse, Beverly, eu vim por solidariedade. Boa, gostei, Pablo. É assim que a gente gosta, de amigos que não largam a mão da gente, né? Bom dia, Beverly, bom dia Bom a todos dia. que nos ouvem. Quando você mandaste a mensagem, né, Pablo, vens ou queres ver? Eu pensei assim, 20 vezes. olhei para fora, olha aquele tempinho ali, né, aquele ventinho meio. Aham. Aí sim, mas eu vou porque com certeza estarão lá sozinhos, os 2 ou 3. É isso aí. Assim, ó, aí quando cheguei aqui, né, na igreja, entrar para saudar o Santíssimo, enfim, fazer minhas orações. Aí eu olhei de canto de olho, assim, para a A entrada porta da rádio, fechada. porta fechada, assim, pronto, e agora como Como eu entrarei? como eu entrei? Daí depois eu vi a sua mensagem. Enfim, eu fui até a igreja, como tradicionalmente eu vou, no túmulo do Frei Ambrósio, que a semana passada, dia 17, foi celebrado, né? Ele faleceu em 1990 e é uma referência, para mim, uma referência muito grande, Bebe, porque eu conheci ele, porque na época eu estava aqui no convento, ele foi meu confessor, certo? E também, hoje, todos os meus amigos que estão doentes, eu venho até o túmulo do Frei Salvador rezar pelos meus amigos daqui e de tantos outros lugares e tenho tido boas, digamos assim, retornos da oração Muitas e pessoas, sabe? Pablo, que conheceram, né, o Frei Ambrósio, eu lembro, eu não o conheci, óbvio, né, não o conheci, mas eu digo óbvio porque a gente não tinha essa relação, né, mas a minha mãe conheceu o Frei Ambrósio e ela sempre falava, né, que ele era um santo homem, palavras dela, palavras dela, nunca vou me esquecer, minha mãe já é falecida, e ela dizia, Frei Ambrósio, um santo homem, né, e uma coisa que mais me chamava atenção, porque a minha mãe tinha uma orientação religiosa diferente da minha, né? Minha mãe não era católica. E eu me criei num universo, né? Mesmo tendo a minha mãe que era diferente, meu pai era católico, então eu tinha uma predominância por católico. Estudei aqui embaixo no Abramo Pesce, com a professora Geni, que até hoje atua aqui na igreja, então a professora vou me lembrar daqui um pouco. Eva, a professora Eva de religião, também aqui da Da paróquia. Então, paróquia. a paróquia dos Capuchinhos, para mim, fez parte da minha infância, né? É uma E eu queria. Meu referência. sonho era ser coroinha, tu acredita? Coroinha. Eu queria cantar no coral, coisa e tal, né? Mas a minha mãe, mesmo tendo uma religião, olha que coisa, né? Tendo uma religião Sim. diferente, ela falava que o Frei Ambrósio era um santo homem e que ajudou muito as pessoas dessa região aqui, as famílias, Muito, né? muito, muito. Muito. Eu acho assim de que a paróquia dos Capuchinhos em Caxias do Sul tem vários nomes de referências da Sim, atualidade, do sim, passado também. E nessa lista eu colocaria lá no topo, eu colocaria o sim, Frei Ambrósio e a Irmã Ida, que é um outro sim, capítulo sim. grande aqui do bairro Rio Branco Sim. e É que eles eram adjacências, né? contemporâneos, É, né? e E eu com um lembro trabalho maravilhoso, assim. de pastoral, né? Aham, e o próprio Frei Ambrósio, embora ele se estabelecesse dentro da igreja, no atendimento às pessoas, em especial famílias, e aí um recorte muito grande à questão da saúde, ele era muito atento às necessidades das pessoas, e ele fazia os Uhum. encaminhamentos necessários depois, sem publicar, sem ficar Era um homem de fazendo ação, né? fazendo Uhum. rios, nem tinha na É, época, mas sim, eu acho que é muito marketing, né? interessante isso, Uhum, sem mostrar. muito interessante. Eu sou contemporânea, assim, que aí sim eu já tinha mais consciência, já era mais dona de mim, podia, assim, fazer mais coisas, já como adolescente, da irmã, já era adolescente para adulta, a irmã Severina. Isso, que veio Severina, logo na sequência nada, da irmã irmã Ida. Ida, Esse veio no junto, um lugar, pouquinho é. junto com a irmã Acho Ida que e trabalhou depois junto, é. depois assumiu no E lugar da ficou irmã anos Ida. E também, ficou né, na anos Pastoral da também, Família. Eu anos lembro, também. né, irmã do Sagrado Coração de Santíssima Trindade, Santíssima Trindade, irmã da perdão. Santíssima Trindade. Irmã da Eu Santíssima lembro uma Trindade. vez com a irmã Ida, na época eu era um frade novinho, né, Frei Pablo bem novinho assim, e eu estava numa comunidade bem aqui dos bairros, né, que segue aqui perto do aeroporto e tal. E aí, bastante gente naquela capela, naquela igreja, e aí eu perguntei assim para as pessoas assim: "Quantos de vocês conhecem, quantos de vocês já foram ajudados pela irmã Ida através da Lefã?" E muitos levantaram a mão. E aí eu perguntei: "E quantos de vocês conhecem a irmã Ida pessoalmente?" Ninguém levantou a mão. E a Olha. irmã Ida estava
sentada Ali. ali, junto. E ela fez sinal para mim para não Não. revelar. A minha intenção era revelar, mas como ela fez o sinal de não revelar, eu não revelei. Mas aquele momento celebrativo foi tão impactante de você perceber pessoas ajudadas pela irmã Ida, certo? Ajudadas pela irmã Ida, mas sem saber quem que era. Uhum. E isso me marcou tão profundamente, que hoje vale lembrar, né, lembrando o Frei Ambrósio, e também hoje, né, 21 de abril, lembrar que faz um ano que faleceu o nosso grande e querido Papa Francisco. Aliás, vai ser o tema do programa, né? O que Opa, que você bom. lembra aqui, você que está acompanhando a gente, o que você lembra, né, do papado de Francisco? O que que ficou para você? A gente sabe que hoje tem o Papa Leão e a gente reza por ele e tudo mais, mas nessa lembrança, né, da presença e também da ausência, né? A lembrança da ausência agora do Papa Francisco, ele como pessoa, né, como personificação humana, não tá aí, mas um legado fica, né? E eu acabei lembrando, Pablo, quando você estava contando a história da irmã Ida e as coisas que a gente não, às vezes não sabe quem é, né? Conhece o milagre, mas não conhece o santo. Conhece Exato. o milagre, mas não conhece o santo. Me faz lembrar, veja, até hoje, né? Até hoje nós estamos em 2026. Paulo, a gente acabou de celebrar aqui a questão pascal. Nós lembramos dos ensinamentos de Jesus. Ninguém aqui conheceu Jesus. Ninguém aqui Exato. conheceu Jesus. Mas é um negócio forte na vida da É gente, forte, né? é E eu forte. sempre lembro que tem algumas figuras assim, dessas grandes, né, figuras grandes da humanidade, Madre Teresa, não, nós estamos aqui nos atento às figuras grandes, pensando em fraternidade, em religiosidade. Poderia ser outras figuras também, né, Sim. em outras áreas da Uhum, vida sim. humana, porque Deus não age numa área só, é isso que eu quero dizer, né. Deus não é assim geográfico, ele age em to que é aquela história que os mais antigos diziam: "Não é eu, mas é Deus em mim", né. Então Exato. essas pessoas elas sempre tiveram essa consciência, né, não é eu fazendo, mas é a presença de Deus em mim agindo, né. Eu acho assim de que entra um pouco também na dimensão franciscana, né, "Fazei de mim, Senhor, um instrumento de", certo? Uhum. Então é tornar-se instrumento da providência divina, é tornar-se um instrumento de Deus. E eu acho isso muito bacana, muito lindo que a gente possa, contemplar isso. Mas lembrando sempre, né, Beverly, de que existem essas pessoas, tipo São Francisco de Assis, Santo Antônio, Madre Teresa de Calcutá, mais recente, Irmã Dulce, e tantas outras pessoas, até mesmo João Paulo II, enfim. Mas também a gente há de considerar de que existem muitas pessoas também anônimas e que vão Uhum, continuar uhum. anônimas e que também, a seu modo, dão testemunho, transbordam essa questão de ser de Deus, de ser instrumento Uhum. de Deus. Um pai, uma mãe, um avô, um Isso, empresário, um isso. líder de comunidade, um enfermeiro, um médico, enfim, de modo geral, hoje nós temos que abrir a nossa sensibilidade e perceber que existem outras pessoas, para a gente não ficar com aquela ideia, não, isso é só uns poucos eleitos e quem sou eu para almejar algo assim, para me colocar nessa dinâmica de atingir esse, digamos, esse, não é, o termo não seria nível, mas essa transcendência, Uhum. digamos assim, magnitude. E todos nós somos chamados a isso. Sim. Todos nós somos chamados Na a isso. verdade, Paulo, só ia comentar que, todos nós temos a centelha divina em nós, né. E não é a Exato. Beverly que está dizendo, não é o Pablo, não é a catequese, está lá já desde textos bíblicos, né, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e isso perpassa em todas as religiões, né. Exato. Todas as Com religiões têm outro esse vocabulário, isso, esse com dogma. um quê argumentativo de outra forma, mas aí está posto. Isso, é. A diferença talvez seja que há alguns que se dedicam mais de forma consciente Exato. e nós, réis comuns, lutamos para tentar, né, sobressair, essa parte. Pablo, vamos falar então sobre o legado do Papa Francisco, né. O Papa Francisco, deixou tantas coisas, que a gente poderia aqui linkar e eu quero, também ouvir a audiência, né, quem quiser se Exato. manifestar pode vir aqui no programa pelo WhatsApp 999530616 ou pelo telefone fixo 32 não, esse não está funcionando hoje, desculpa, só pelo WhatsApp hoje ou direto na live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Eu lembro, como jornalista que sou, Pablo, que uma das primeiras coisas, assim, quando foi, né, anunciado, né, saiu a Uhum. fumaça branca e anunciou que habemos Papa, primeira coisa que eu lembro, assim, que o mundo começou a falar foi a escolha do nome.
que já foi um Exato. emblema do papado, né, a escolha do nome Foi 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 tão interessante, né, Beverly, que não pesou tanto da onde ele era, mesmo que a expressão, lá do fim do mundo, que não era um papa europeu, que não era um papa lá da Itália, que não era um papa, enfim, mas era das Américas e de um lugar quase que improvável naquele momento. Se esperava dos Estados Unidos, se esperava até do Brasil e tal, tudo, e foi lá da Argentina. E aí aquela expectativa toda de que nome vai. Eu digo assim para ti, Beverly, que eu tenho minhas raízes também formativa do mundo franciscano, sabe. Porque fui da juventude franciscana, porque depois fui, seminarista e depois, frade, embora, eu tenha saído no segundo ano pós o noviciado, né, da ordem. Eu digo assim para ti, foi um impacto tão grande, Beverly, sabe por quê? Porque não houve nenhum outro papa na história que ousou chegar e dizer: "Eu vou pegar esse nome. Eu vou ser Francisco." E isso também carregou, Beverly, lá no início do papado dele, uma expectativa muito grande para quem é familiarizado com o universo franciscano. Assim, mas que ousadia é essa? E eu confesso para ti que naquele período, Beverly, eu estava vivendo um dos momentos mais intensos da minha vida. Mais intensos da minha vida. Porque 2012 até 2013, quando houve a renúncia do Bento XVI, nós estávamos pleiteando, nós estávamos nos articulando no Vaticano para conseguir a aprovação do nosso estatuto, do Estatuto do Movimento dos Leigos Missionários Calabrinianos. E quando lá em início de 2013 estava quase lá o documento, quase tipo, conseguimos fazer os adornamentos, fazer todo o que as exigências, né, da toda a estrutura, né, do Vaticano e tal, e até decidir em que dicastério ia ser feito a aprovação e tal, tudo. O Papa Bento XVI pede renúncia, e daí tudo paralisa, tudo paralisa. Aí vem o Papa Francisco, escolhe outros cardeais, dançam-se as cadeiras, vamos dizer assim. E aí o dicastério onde nós estávamos pleiteando mudou. Então também eu estava vivendo essa emoção muito grande, e logo em 2014 o nosso estatuto foi aprovado, sabe. Então eu digo assim para ti, eu particularmente vivenciei muito intensamente, na dimensão franciscana, por ele escolher o nome, no mundo escalabriniano, porque também o papado de Francisco, ele foi muito, mas muito generoso para a nossa família escalabriniana. E no universo da família franciscana, ele foi, eu diria assim, foi uma grande ousadia, uma imensa ousadia, mas eu tenho quase plena certeza, Beverly, de que ele não desmereceu o nome Francisco, remetendo ao São Francisco de Assis, porque Uhum. ele fez muitos gestos, inclusive de documentos, de eventos e tal, tudo reverenciando o Francisco. E se nós olharmos sobre esse olhar, e esse ano é o ano do jubileu franciscano, nós temos o direito de olharmos o papado de Francisco no jubileu de Francisco de Assis, por conta de vários elementos que não é que o Papa Francisco atualiza, não, ele mostra para o mundo de que a grande contribuição da cosmovisão, da forma de olhar de Francisco é extremamente atual, mais do que atual, é extremamente necessária. Aliás, eu vou te lembrar, né, daquele momento, né, em que Papa Francisco é anunciado, então, ao mundo. Eu lembro que os jornais, né, os sites de notícias, todo mundo meio que falava da dimensão de São Francisco de Assis aplicada a este papado, que teria muito a ver com a questão do meio ambiente. Não é que não tinha, mas aí o mundo começa a olhar de uma maneira mais, forte, com mais entendimento sobre o conceito de ecologia integral. Que é muito Isso, mais do que só o meio ambiente, né, só exato. isso. É realmente um olhar, né, sobre as humanidades, que é isso, né, então reedita um pouco aquilo que para o senso comum era algo incompreensível, algo que veio sendo aplicado a partir do papado. E eu lembro, Pablo, que a gente começa a ficar um pouco assim: "Tá, mas o que esperar desse papado?" E uma das primeiras coisas que o Papa Francisco começa, assim, com as suas ações é deixar claro a preferência pelos pobres nas Exato. vestes dele. Quando ele se desveste, na verdade. E ali ele reuniu eu vou usar um termo bem moderno, um combo, entende. E, primeiro, não aceitando todas aquelas
Pompas. Aquelas pompas, aqueles veludos, aqueles sapatos vermelhos, aqueles tapetes, aquelas caudas, aqueles, né, A escolha de onde ele ia arranjo eu vou residir, usar um né. termo bem popular, né, bem populê os arranjos, né, na cabeça e tal, tudo, que agora me parece que estão querendo impor ao novo papa algo similar. Veja bem, tem ali também ele não escolheu ficar na mansão ou no digamos assim, na área reservada aos papas, ele não escolheu ter todo aquele séquito de quem arruma a cama, quem limpa o ambiente, quem faz a janta, quem faz isso, quem faz aquilo, certo? Ele tem no início do papado, ele também tem uma escolha que tem muito a ver com o papado do Bento XVI. Tudo que A ele, austeridade, né. tudo que ele anuncia, primeiro ele escreveu manualmente. Ele não Hum. escreveu num computador que entre ele e depois ao ser publicado alguém vai lá e altera. Então ele teve uma estratégia ali, ao menos no início, para conter algumas ideias que se tinha lá sobre o Papa Bento XVI e que ele escrevia, algum secretário, alguém lá depois alterava alguns elementos e coisa assim. Foi um papado, que, veja bem assim, ô Bebe, também na questão da ecologia integral, ele traz para nós como humanidade que temos na nossa cabeça a ecologia ambiental, temos muito pouco de ecologia social, temos muito pouco das outras ecologias, e ele traz a ecologia, integral, mas ele coloca ali também o aspecto da economia, certo? Então eu acho assim, fenomenal. A Outra economia de Clara e Francisco, né, aqui no isso. Brasil Clara e Francisco, no mundo Exato. economia de Francisco, Isso, né. como é de Francisco. Aqui que quiseram dar uma distinção, mas eu Hum. acho A mesma é a coisa. mesma, certo. Outra questão que eu acho, assim, fenomenal do Papa Francisco, e que talvez o grande público não saiba muito, foi um papado que se voltou para o interno da igreja, para entender os processos, para clarear os processos de 2 coisas muito interessantes. Uma delas é como funciona a cúria romana, e aí como reflexo também as cúrias de cada diocese pelo mundo todo. Então houve um impacto muito grande ali. Outra, que aí começou algum ranço em relação ao Papa Francisco, numa visão minha, bem minha, um ranço muito grande, até mesmo da parte interna da igreja, que ele instituiu, ele colocou lá, de que as grandes organizações da igreja, seja elas quais forem, entende? De religiosos, de dioceses, de grupos outros católicos, certo? Tanto da área da mídia quanto de qualquer outra área, as lideranças no poder não podiam ficar mais do que 10 anos. E haviam muitas grandes organizações que tinha gente há 40 anos no poder. E existiam organizações, Beverly, de que estavam fazendo coisas que a igreja meio que sabia, mas não estava se posicionando, tá? Por exemplo, tinha uma organização religiosa ali que estavam, parecia que era algo automático. No momento que uma pessoa se tornava líder daquela organização, ela automaticamente se tornava bispo. Como assim? Não é assim. Há organizações que, sem dialogar com a igreja, sem nada, porque é uma prerrogativa do Vaticano, do Papa, elevar alguém a bispo. E aí tinha esses elementos também. Aí vieram outros tantos, entende, estudos que ele estava fazendo. E quem acompanha o interno da igreja, as questões e tal, estavam preocupados, entende. E o papado do Leão agora vai ter que fazer, porque a igreja tem que se organizar dessa forma, sob pena de perder aspectos de liderança e coisa assim. Então, e tem tantas coisas que vão surgir. Mas o Papa Francisco também adentra em outras questões. Uma delas é manter a tradição de João Paulo II de fazer o encontro com lideranças religiosas de outras religiões. Então, com o Papa Francisco, a gente também tem um avanço muito grande da Igreja Católica sobre a questão de diálogo com as outras religiões. Interreligioso, que a gente chama, né, em Interreligioso. busca de E eu paz. acho isso fenomenal, tanto é de que o Papa Leão agora está colhendo alguns frutos quando ele se posiciona a favor da paz e tem o apoio de grandes lideranças das outras religiões também, entende. Então eu acho, assim, isso muito, muito fundamental de se recordar do Papa Francisco. É um Claro. papa que também nos pegou pelo lado afetivo.
entende? Sim. Porque ele era simples, ele abraçava, ele nas audiências ele, quando ele via que alguém não foi Sorria, né, saudado, sorria. retornava. Ele como Francisco de Assis, na conversão de Francisco, abraçou leprosos, o Papa Francisco também o fez. O Papa Francisco foi talvez o Papa que mais tratou sobre coisas muito modernas, que é a questão do refugiado e do migrante. Primeira saída dele como papa foi a Lampedusa, a ilha lá no bem ao sul da Itália, porque era o ponto de chegada de muitos refugiados, aqueles que conseguiam na travessia sobreviver, porque muitos outros acabavam morrendo lá. E esse elemento, Bever, foi uma constante no papado dele. Não foi só lá no início, mas foi uma constante dele. E aí, nessa questão também, ele criou uma pedagogia para tratar sobre o assunto. Por quê? Porque a Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado, para o mundo todo, aqui no Brasil a gente tem a Semana do Migrante em junho, mas para o mundo todo é no final de setembro. O que ele fez, Beverly? Paulatinamente, através dos anos. Desde o início do ano já se tinha o tema, já se tinha e tal, e ele a cada mês ia provocando a igreja com mensagens, com áudios, com vídeos e tal, tudo em vista daquela data. Então não era só a data que era celebrada, a data era uma culminância de todo um projeto pedagógico de se trabalhar sobre o assunto, certo? Então tem ali, daria para destacar vários elementos pedagógicos dele ali. Então eu particularmente também vejo o Papa Francisco como um grande pedagogo nessa área. Um outro destaque do legado dele, Bever, são as catequeses. Ele fez uma. Todos os outros papas fizeram, mas o Papa Francisco fez de um jeito, no meu ponto de vista, magistral. O Bento XVI eleva a questão da catequese, que é semanal, Bever. Entende? É um estudo que é feito, maravilhoso, que o Papa anuncia, que depois tem um texto um pouquinho maior, mas é acessível por todo mundo pelo Vatican News, certo? E aí o que ele faz? Ele faz um estudo sobre a Ave Maria, ele faz um estudo sobre o Pai Nosso, com várias etapas, assim. Ele faz um estudo sobre a Eucaristia, ele faz um estudo sobre Maria, ele apresenta um estudo sobre a Eucaristia, entende? E quem pôde acompanhar e quem deseja acompanhar é acessível, é fenomenal esse aspecto também. Então, o legado de Francisco hoje ainda há que se descobrir muitas questões. Logo depois que ele faleceu, que nós estávamos ali naquele processo todo, né, do funeral e tal, eu fiz o seguinte, Bever, um trabalho meu, pessoal, muito de curiosidade. Eu elaborei 200 perguntas, criteriosamente 200 perguntas, e pedi as respostas para a inteligência artificial. 200 perguntas, respostas, certo? Então, agora estou no processo de sistematizar esse material. Não pretendo lançar livros, eu pretendo dar de presente para alguns amigos que eu sei que gostam de leitura e coisa assim, porque é tão interessante fazer um registro. Hoje daria para fazer as mesmas perguntas para a inteligência artificial, certamente ela daria outros argumentos, daria outros elementos e tal, tudo. Talvez na atualidade seria melhor, porque daí o argumento vem com a fonte. Não sei se tu percebeu isso, que Uhum. agora a inteligência artificial dá o argumento com as fontes, ao menos as que eu acesso. Vamos dizer assim, Beverly, não é desmerecer o papado de Leão que está começando, não é desmerecer o papado de Bento XVI, porque também foi muito rico, o antes, o durante e o depois, porque ele continuou ali como Papa emérito e tal. É você perceber de que nós tivemos em tão pouco tempo, né? Foi 2013 a 2025, tão pouco tempo, um Papa que soube sincronizar, colocar a igreja em diálogo com o mundo, com as Perfeito. necessidades do mundo. 11h32, eu tenho que fazer um intervalo e neste meio tempo aqui, a Isabel Viapiana, que agora mora mais no sítio, né, uma querida amiga aqui do programa, ela mandou um recadinho pelo WhatsApp dizendo o seguinte: o que marcou para mim, né, do papado de Francisco foi a simplicidade e o exemplo pessoal. Ele quebrou protocolos, né, mais formais e adotou um estilo de vida mais simples. Isso aproximou muitos fiéis e transmitiu a ideia de liderança mais acessível,
sensível, uma liderança humanizada. E também foi um gigante no enfrentamento da pandemia, que foi um momento difícil. O único papa que enfrentou uma pandemia global. Bom, bem lembrado, Nossa, né? Bem aquele era, lembrado. acho que foi um 27 de abril, uma coisa assim, É, que aquela ele atravessou a praça, atravessou né? a Praça São Pedro, meio chovendo, meio Sozinho. sozinho. Aquilo foi Marcou, né? Aquilo foi. emblemático, Acho que. assim. Acho não, tenho convicção que algumas imagens serão imagens que a humanidade vai usar para É, lembrar ícones daquela sim, pandemia. sim. Certamente uma das imagens vai ser essa, não tenho nem Aham, dúvida. com Vai ser uma certeza, dessas. com certeza. 11h33, vou pedir licença, a gente vai fazer aqui um intervalo bem rapidinho. Para quem quiser participar, a pergunta é essa. Para você, né, nessa lembrança do aniversário de morte de Papa Francisco, no ano jubilar de São Francisco de Assis, o que que você lembra assim do papado, que ficou como um legado do papado, digo, de Francisco, que você quer resgatar com a gente hoje? A gente vai para o intervalo. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 11h34. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 20 graus. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavítima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
11h38, de volta. Este é o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha, Pablo Carlotto e você da audiência batendo um papo aqui. Nós começamos com outros temas também, mas retomando aqui o principal do programa de hoje, que é o aniversário de morte de Papa Francisco, né? Quando que foi mesmo, Pablo? Foi dia 21 de abril de Hoje. 2025. Hoje. Hoje fecha um ano. Hoje é o um primeiro ano. ano da morte do Do Papa Francisco. Então a gente também está aqui resgatando, até porque como nós estamos no ano jubilar de São Francisco São de Assis, a gente Francisco. está juntando as duas coisas Eu aqui. acho assim que o tema é o mesmo, é o legado, né? O É o legado legado. do Frei Ambrósio, o legado do Francisco. Estamos falando do franciscanismo. Isso aí. E pegando o gancho específico aqui do Papa Francisco, né? Porque eu acompanhei esse papado de forma muito forte. Por quê? Porque muitos assuntos aconteceram Sim, naquele período do papado muito. no mundo, e o Papa Francisco se manifestou muitas vezes. Ele foi talvez uma das lideranças políticas, não só religiosas, nesse período de papado dele, com uma forte voz, justo por aquilo que a gente falou antes, né, Pablo? Essa capacidade do diálogo interreligioso, em busca de paz. Ele se manifestava de uma maneira que ele era ouvido. Ele era ouvido. Uma outra questão, essa questão da preferência pelos pobres, na postura dele e também no jeito de igreja de ser. Os documentos foram Não 4 era só uma fala, era um testemunho, né? A Era questão um do pobre, testemunho. a questão da igreja em saída, depois a sinodalidade, depois veio a questão dos jubileus, e aí fechou com o Jubileu da Esperança, que eu achei providencial, que é uma marca do papado Francisco, embora ele não tenha terminado o jubileu, mas foi ele o mentor, o papado dele, que foi o mentor de colocar o primeiro grande jubileu deste milênio, a esperança. Né? Sim. E, na verdade, o gancho que eu queria fazer lá, quando eu estava fazendo essa abordagem, são das cartas, né? Das encíclicas, foram 4, mas 2 que ficaram muito evidentes, porque elas tratavam justamente dessa questão mais dessa ecologia integral, que também foi uma época que casou com os desastres naturais do Exato. mundo, com a justiça climática, que a gente ainda está falando. Eventos internacionais ligados a essa Isso, questão, a COP, né? tanto de governo quanto de organizações sociais. Isso, a COP que vinha vindo já numa conversa cada vez mais para a pauta verde, né, trazendo essa economia. Então, foi a Laudato Si e a Fratelli Tutti. Eu lembro mais dessas duas. Teve um outro documento que também, esse da Fratelli Tutti, foi sobre a fraternidade, né, juntando as duas coisas. Muito forte as duas, elas ecoam e vão ecoar ainda por bastante tempo, porque foram grandes marcos de um momento, e aí, porque todos esses documentos, Beverly, quem está nos ouvindo, ele não nasce da cabeça de uma pessoa que sentou e elaborou, não, ela vem de muitas fontes, ela é todo documento da igreja, ela não é alguém sentou lá e à luz de vela com uma taça de vinho do lado não, é fruto de muitos estudos de teólogos, de outros tantos especialistas dentro das diferentes áreas que tem ligadas à Igreja Católica, e eu acho assim muito fundamental a gente pegar também, eu não lembro o nome, mas o último documento dele que foi ele que Dilexit fez... Nos. Que na verdade o Leão daí acaba assinando, mas foi produzido pelo que daí vai falar sobre a inteligência artificial, que é um dos grandes elementos agora. Então, algumas vozes por aí às vezes dizem assim, mas o Papa Francisco falou de tanta coisa, mas esqueceu a inteligência artificial. Não esqueceu. É que nós ali no arrumo da troca de papado, a gente não olhou com carinho esse documento voltado para a questão da inteligência, a relação com a inteligência artificial. Não foi essa, então, que eu falei. Ela tem que ser trabalhada, embora ela seja assinada pelo Papa, porque sempre assim, Bever, o Papa que assume o primeiro documento, geralmente não foi ele, ele vai assinar, mas não foi ele que organizou, não foi ele que, claro, pode ter uma revisão, mas, porque como todo documento vem de um estudo muito grande antes, às vezes as pessoas desavisaram assim, nossa, recém entrou e já está lançando o documento, porque é um documento da igreja, certo? Assinado pelo Papa, mas da igreja, enfim. Então tem que olhar essa questão pedagógica do movimento das questões da igreja, que é fundamental colocar ali também. Então, veja bem, esses documentos, mais a catequese, que eu mencionei antes, e o conjunto das mensagens dele, são hoje um elemento muito profundo para o estudo.
Tá? Houve um impacto muito grande do Papado Francisco também, da postura dele, Bever, em suas viagens, abrir a possibilidade de conceder entrevistas durante o voo. Porque às vezes é difícil você colocar na pauta uma entrevista, um não sei o quê, lá no destino, lá no lugar. As agendas são muito apertadas. Olha o Leão agora fazendo essa viagem em vários países da África. Pensa a agenda que é. Então, de repente, um voo ali e o Papa Francisco também, digamos, como estratégia, dialogou com representantes das grandes mídias nesse espaço e teve um impacto essas falas também, sabe? E acho que é muito Esse que você interessante. fala é o Rerum Novarum Digital. Deve ser Não, ele esse, não? tem um nome específico que não é Rerum Novarum. Não. Estão colocando como, relacionando com a Rerum Novarum, por quê? Porque a Rerum Novarum, ela foi lá no passado o posicionamento da igreja em relação à Revolução Industrial. E agora, então, esse novo documento, que lamentavelmente não lembro o nome, ele é um marco nesse período que é uma revolução tecnológica, por assim dizer, a inteligência artificial. Tinha gente que dizia, não, a revolução tecnológica é o computador. Não, a revolução tecnológica é a internet. Não, a revolução tecnológica, eu acho que plenamente acontece agora com a inteligência artificial. Uhum. Tá certo, sim, tem razão. É uma correlação com essa É, encíclica Rerum Novarum, é de 1891. isso, E a para Rerum advento da Revolução Novarum Industrial. Digital é o nome que tem sido dado pelas pessoas que estão É o usando. codinome, assim como Isso, né, a economia de Francisco aqui no Brasil tem um entendi. codinome, vamos dizer Isso assim, aí. uma Pronto. detalhe. Voltando aqui ao legado, né, de Papa Francisco, também nos 800 anos de São Francisco de Assis, quero lembrar sobre esse fenômeno da igreja em saída, né? Eu lembro que teve um momento em que o Papa Francisco, entre os vários momentos em que ele se manifesta, né, ele conclama a juventude para Isso, levantem dos sofás, vão exato. para a vida, né? Vão fazer o que tem que fazer. Foi um momento muito interessante aqui no Brasil, eu lembro que ecoou bastante, porque também foi a época daquele movimento da juventude, né, que aconteceu em Portugal, Isso, é a Jornada Mundial da Juventude, que foi essa que foi conclamação, criada né? por João Paulo II, que Bento XVI manteve essa tradição, que eu acho belíssima, maravilhosa, e que o Papa Francisco fez isso, né, manteve ali, nossas, significativas, entende? Eu acho que do papado dele, além do de Portugal, que me chamou muita atenção e criou um impacto muito grande, foi a do Rio de Janeiro, que colocou 1 zilhão de pessoas em Copacabana, que talvez nenhuma outro ser vai colocar tanta gente em Copacabana como foi ele, que aliás é uma das imagens de Copacabana mais explorada até no mundo político, o quanto de gente que estava lá naquela ocasião. Então, traz também ali uma pedagogia. Eu gosto de falar disso, sabe por quê, Beverly? Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, surgiu do nada. Não, nada, na igreja nada surge do nada. Sempre tem um estudo, sempre tem uma preparação, sempre tem todo um elemento. Quem não lembra, Beverly, da grande preparação que João Paulo II fez para o grande jubileu do ano 2000, certo? O ano do Pai, o ano do Filho, o ano do Espírito Santo, o ano da Santíssima Trindade e tal. Tudo aquilo é uma grande pedagogia. Então, eu conclamo quem está nos ouvindo que olhe pelo lado pedagógico, olhe pelo lado metodológico das questões e também se insira num processo pedagógico para celebrar alguma coisa, para vivenciar alguma coisa. Olha, por exemplo, agora nós estamos aqui na nossa região, né, preparando a Romaria de Caravaggio. Estão acontecendo as pré-romarias. Acompanhe, não precisa ir necessariamente, mas acompanhe pela mídia as resenhas que saem sobre o evento e tal. Você vai se preparando. Eu sei que a nossa região tem muitas pessoas que vão a pé até Caravaggio. E aí um outro detalhe, um outro grande legado de Francisco, a dimensão mariana. Certo? Então, a visita deles ao santuário, as grandes mensagens dele relacionado a Maria resgatam o amor materno de Maria. Eu me lembro que quando eu estive em 2022 na canonização de Scalabrini no Vaticano, na Praça São Pedro, do lado do altar tinha uma escultura de Nossa Senhora belíssima e foi feita
justamente a pedido do Papa, que em cada grande evento, e eu vejo que o Leão também está mantendo isso, em cada grande evento da igreja, que seja colocado em algum lugar uma imagem específica de Nossa Senhora. Eu acho isso belíssimo, porque Beverly, qualquer passo que nós damos, a gente sempre lembra da nossa mãe. Uhum, não há dúvida disso. O Gasparim mandou um recadinho pra gente, tá lá em Torres, mandou um abraço. Oh, vida boa! Isso aí alguém tem que Um grande aproveitar, abraço, né? Gasparim, aproveita. A Maria Helena Lacava também mandou um áudio. Pablo, acho que se você botar do ladinho do seu ouvido, a gente vai Acho que dá pra escutar. ouvir. A gente vai escutar junto aqui o recadinho dela. Suponho que seja sobre também alguma memória sobre o pontificado de Francisco. Vamos ver. Beverly, Pablo, eu quero dizer que para mim o Papa Francisco representou muito, e principalmente porque ele usou o seu poder como Papa para o bem de todos. Realmente, a escolha do seu nome foi assim como Francisco, um homem simples e perto do povo. Um grande abraço. Ah, que bonito. Acho que retrata muito o sentimento geral, porque eu lembro que o Papa Francisco, mesmo entre. A gente já falou sobre as questões talvez de dificuldades, né, do papado junto à igreja, pelas questões que são intrínsecas à questão ali própria do organismo, mas entre as pessoas, o povo, né, as pessoas comuns, os leigos, ele, mesmo quem não era da mesma religião, tinha um carinho, né, um certo apreço pelo Papa Francisco, pela simplicidade, pela gentileza, pelo riso fácil, pelos temas que às vezes ele trazia que a gente não esperava de um Papa, futebol, né, uma piada, enfim, aquele jeito mais fraterno dele. E eu lembro, Pablo, que uma das coisas que também marcou muito o papado de Francisco é que ele era muito pronto para dar conselhos, ele distribuía conselhos, né? Eu lembro que teve um vídeo dele que circulou, que um casal, acho que pediu as bênçãos, porque tinham acabado de Sim. casar, coisa e tal, e o Papa perguntou a eles, já brigaram? E aí, acho que eles não tinham brigado ainda, né? Muito humano. ele é Muito humano, e aí ele, do nada, assim, ele sai com aquela. Quando brigarem, porque vão inevitavelmente algum Sim. dia brigar, quando brigarem, não durmam brigados, resolvam as coisas. Ele era muito farto, assim, nessas coisas mais do dia a dia, né? Exato, ele era muito próximo. Acho que a caminhada dele como cardeal, como bispo em Buenos Aires, fez dele ser esse papa das ruas, esse papa do encontro com o outro. Que o Que é Leão, muito São Francisco, que o né? Leão também que o Leão também tem essa perspectiva, também tem esse elemento. Mas o Papa Francisco levou para o papado isso. Isso que é interessante. Ele carrega junto a origem dele, ele carrega junto a caminhada anterior dele, sabe? E aquele aspecto dele fazer ali em volta do Vaticano, perto do Vaticano, porque João Paulo II já tinha feito de destinar uma partezinha do Vaticano para uma comunidade de irmãs ligadas à Madre Teresa de Calcutá, para dar alimentos para os moradores de rua. Tá? Mas o Papa Francisco vai lá e cria banheiros e vai lá e cria lavanderias para os moradores de rua. Isso Ele traz para o concreto, isso né? é fenomenal. Pelo mundo também tem muitas outras iniciativas que o Papa Francisco, se não foi ele que criou, foi um dos grandes apoiadores. Uma delas é barco escola, barco hospital, sabe? Por vários lugares do mundo. Eu acho isso, e tá ali explorado esses elementos da grande mídia. Não, a grande mídia vai atrás de uma palavra, vai atrás de uma expressão, mas não das grandes obras, dos grandes coisas. Quando ele pega o dinheiro que é especificamente para ele destinar, ele enquanto Papa destinar, ele não destina só para realidades acerca dele, mas em questões pontuais no mundo, independente se é católico ou não. Então eu acho isso também fabuloso da marca do papado. Fraterno, né? Muito fraterno. Sabe? Aquela noção de que a fraternidade universal, a salvação é para todos os seres humanos, não é só para a minha igreja, só para a minha religião, só para os que frequentam a minha capela, a minha igreja. A ideia do irmão Sol e irmão Lua, que vale para todos, né? Para a gente ir se encaminhando aqui para o fechamento, Pablo, você falou em algum momento aqui sobre o documento, né, que foi um dos últimos documentos que o Papa Francisco ele redige e que entra agora no
papado novo, né, que foi na troca ali, que tem a ver com essa questão da inteligência artificial, que o Papa Francisco, de uma forma geral, o que ele queria quando ele provocou essa reflexão? Ele queria alertar as pessoas, que não foi só no documento, mas o documento culminou todo um Sim. pensamento de papado, da preocupação que ele tinha com a substituição progressiva da realidade, né, por uma simulação de uma vida que não é a vida real, né? Exato. Simular a vida. Exato. E a gente tem visto isto, né, agora de uma forma cada vez mais recorrente. Os efeitos disso, o cérebro podre, que a gente falou em alguns momentos, né? A frase do ano, né? O cérebro podre, depois tinha um outro que vinha, que casava junto, né? Com essa questão assim, de pensamento, que é um pensamento A questão da atrofiado, né? distração, a questão Isso. sabe, a monetização da atenção alheia, atenção do outro, sabe? Uhum. O esvaziamento do sentido das palavras, porque a inteligência artificial ela não carrega um juízo de valor e um juízo ético num primeiro momento. Então, as palavras caem num vazio. Hoje se usam expressões que há um tempo atrás tinham uma conotação, hoje usam completamente sem uma conotação. Tem um elemento de origem, mas depois não tem sabe, e viraliza e as pessoas colocam no seu vocabulário, colocam nas suas formas de expressão e não vai tendo um sentido num primeiro momento, mas todos nós somos seres que temos, a gente somatiza os elementos, Bebe, tem até aquela expressão que diz assim, ó, uma palavra negativa ressoa 20 anos dentro de você, uma palavra positiva, no mesmo dia, de repente, você vai esquecer. Então, nada fica impune. Por mais que você diga, foi uma brincadeira, foi um contexto lá que eu não sei, mas o teu cérebro recebe esse impacto muito grande. E Papa Francisco era uma pessoa muito bem assessorada nesses aspectos, Bever, e também muito sensível a essas realidades do ser humano ir perdendo o sentido, perdendo os valores, perdendo a sua identidade, certo? E no momento que você faz isso, Bever, esse movimento de perda da sua identidade, você não se coloca hábil a reconhecer a dignidade do outro, a identidade do outro, a cultura do outro. Tu vê o outro como um inimigo. E o Papa Francisco dizia, o outro é meu irmão. O outro nunca pode ser colocado na esfera de ser um inimigo a ser abatido. Por isso que o Papa Francisco, por alguns políticos, também ele era, de alguma forma, cerceado nas suas falas, porque ele dizia muito claro, o outro é meu irmão. Porque é uma noção franciscana. Lembra de Francisco que dizia, né? Até a formiga é minha irmã, a morte também é minha irmã, e assim por diante. Então, hoje nós temos que lutar pela paz. Hoje nós temos que lutar pela questão de que o outro, seja da onde for, seja de qual for a cultura, é nosso irmão. E isso é uma afronta muito grande, Beverly, quando o outro é visto como um inimigo a ser aniquilado. Eu estava tentando lembrar as palavras, eu não lembrava, eu fui buscar aqui na internet, né, Opa, as coisa palavras boa. do ano, que são Oxford, né? Oxford sempre faz uma busca na internet daquilo que foi mais pesquisado. E aí nessa avaliação sai uma palavra, né, no ano. Então 2024 foi brain rot, que é o cérebro podre, Sim. e 2025, ano passado, foi o rage bait, que é, na verdade, isca de raiva. Duas terminologias que vêm deste uso irrestrito e hiper usado das redes sociais, da inteligência artificial. E a gente pode ver até uma conexão e uma evolução disso. Então, imagina esse ano, qualquer coisinha a gente está reativo, qualquer coisinha a gente meio que explode, se não explode, entende? Por dentro ou por fora, ou para fora, dado a nossa falta de plasticidade e elasticidade, eu diria, para enfrentar o mundo real que está ali. Entende? Então a gente vive em bolhas, a gente vive em realidades virtuais, em realidades criadas, ao ponto de hoje a gente ver um vídeo e ficar se perguntando, É real? é real, não é ou real? É IA, isso aí tem cheiro de IA, isso aí tem sabor de IA, isso aí tem gosto de IA. São expressões que já estão nas redes sociais. Pablo, a gente vai fechar o programa de hoje. Falamos sobre muitas coisas, obviamente, né? Mas sempre fica uma frase, um pensamento que sintetiza aquilo que falamos. E, obviamente, depois de ter refletido muito, deve ter ficado alguma coisa assim que você queira deixar como destaque. Olha, eu quero deixar como destaque o seguinte, Beverly, nós temos um grande poder, que é o poder de olhar, pensar, sentir,
reagir, agir, e a gente hoje carece muito bem de fazer discernimento. E um grande discernimento que nós temos que fazer hoje é a que líder, a que personalidade, a que pessoa eu estou gastando minhas energias para defender. E que mundo eu construo ao defender este ou aquele. Perfeito. Obrigada, viu, Pablo? Um grande abraço. Pela solidariedade. Pela solidariedade. Valeu, 21 gente. de abril, o dia da solidariedade. Vai aos ficar amigos. agora. Ai, gente, a gente precisa fechar o programa de hoje. Ele fica